Olá, pessoas com conteúdo, tudo bom com vocês? Bem-vindas e bem-vindos ao canal do Cinema com Conteúdo. Eu sou Rafa Breto e nesse novo vídeo, terceiro episódio do Conteúdo Cast Show, o conteúdo do Cinema com Conteúdo. Este novo vídeo também acompanhado pela minha amiga Tata Finoto do podcast Tribo TDAH. Tudo bom, amiga? Seja muito bem-vinda. Oi, Rafa. Olá, gente, tudo bem? Uhum. Olá. Tudo Obrigada pelo ótimo, amiga. convite, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu adoro séries. Eba! Eu gosto muito de séries e filmes. Uhum. O meu TV Time que eu diga. Muito obrigado, a gente que agradece aí o seu convite, aí o seu tempo, né? Como falamos na introdução, você é apresentadora, host da tribo TDAH e inclusive o podcast dos meus favoritos aí, mas como que veio a ideia, né, do cast e tal, né? E como que surgiu também? Quando a gente se conheceu, foi bastante tempo, eu tinha um outro podcast que era, que era o PQPcast, e o PQPcast, eu fiz ele durante uns 6 anos. Foi lá mais ou menos pro ano 4 do PQPcast, a gente começou, agora tá fazendo, esse ano faz 10 anos que eu tô fazendo podcast. Lá pro ano 4 do PQPcast, eu já estava preparando uma pauta que eu já estava escrevendo ela há uns 4 anos. Eu estava juntando material e eu procurava gente para entrevistar e tudo. Eu nunca consegui um especialista para falar do assunto. E na época eu estava fazendo com uma das minhas melhores amigas, que é a Natália Matos, e ela olhou para mim e ela falou: Tata, você sabe, você manja muito desse assunto, você tem a representatividade suficiente para fazer o podcast. E era o podcast 200 do PQPcast que a gente fez sobre TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno que eu tenho, fui diagnosticada na infância, e eu só descobri na minha vida adulta e tudo, e quando a gente fez esse episódio, ele foi uma mega de uma surpresa, porque um monte de gente que eu conhecia, que fazia podcast, ou que já era ouvinte do PQPcast, veio falar comigo e se sentiu acolhido e falou, poxa, eu também tenho, eu queria saber mais informações, ou ai, que bom que você fez um episódio sobre isso. E aí isso fez uma pulguinha atrás da minha orelha. Eu comecei. Eu já ouvia podcasts a respeito de TDAH, só que não existia nenhum em português. Então eu queria, assim, tinha YouTube que eu acompanhava, tinha um monte de podcast em inglês, mas não tinha nenhum conteúdo feito por brasileiros. E aí eu até tinha escrito para minha youtuber favorita, falar, ai, disponibiliza em formato podcast para poder ouvir enquanto eu estou dirigindo, eu estou fazendo outras coisas. E ela nunca respondeu. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um. E aí eu fiz o primeiro podcast em português do mundo sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que é uma coisa que eu tenho. E cada episódio eu falo de um aspecto diferente do transtorno, porque ele envolve muita coisa da cabeça. Eu tenho déficits cognitivos por causa disso. É uma lista gigante de coisas que eu tenho, que ele impacta nas funções executivas do meu cérebro. E quem geralmente tem TDAH acha só, porque é um pouco distraído, ou é um pouco agitado, ou tem um monte de preconceito envolvido, e com os podcasts eu tento quebrar um pouco esses preconceitos e mostrar que é muito além só da impulsividade, da desatenção, da hiperatividade. Tem um mundo de coisas envolvidas que às vezes a gente faz todo dia sem perceber, se sente desajustado na vida e não tem, a gente não sabe o motivo até descobrir que isso é intimamente relacionado com o transtorno. Então foi por isso que eu comecei. E eu gostei muito da sua explicação e você já me deu gancho para duas perguntas em uma. Uma sobre preconceito, como você já adiantou, e outra sobre mercado, né? Porque você falou que na época que você começou o cast não tinha mídias aqui em português para falar sobre o assunto. Eu queria saber como está hoje, né? Ainda mais que a mídia está falando um pouco mais sobre o assunto, é verdade, em relação a alguns anos atrás. Mas como você vê o mercado hoje, se você sente que você foi meio que uma voz, assim, se a gente pode dizer,
E sobre a questão do preconceito, que muita gente, infelizmente, ainda existe, mas como você vê que, assim, muita gente, às vezes, falava alguma uma frase, alguma palavra, assim, que machuca, alguma palavra ruim, de repente, tem gente que é ruim, tem gente ruim tem, infelizmente, mas tem gente que é falta de conhecimento, né? É, anos 90, anos 2000, anos 80, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Queria saber essas duas coisas, se você vê se o mercado evoluiu, né, em relação à época que você começou, e como você vê a questão do preconceito hoje, e se você sente também que é uma voz também. Eu acho que preconceito, infelizmente, tem muito. Uma das coisas que eu mais ouço quando eu falo do meu TDAH, e eu espero que não tenha gente assim nos comentários, mas gente que fala, hoje em dia todo mundo tem TDAH, ou todo mundo tem um pouquinho, ou TDAH é uma invenção, e Nossa. é uma das coisas, são coisas que eu tento lutar, porque não é modinha. Eu não, se fosse modinha, eu não escolheria ter um transtorno, porque isso atrapalha a minha vida inteira. Ninguém tem um transtorno mental porque quer. E é muito difícil lutar contra essas pessoas. E tem preconceito até em, por exemplo, professores universitários ensinando futuros psicólogos, falando que o diagnóstico é um rótulo, e tem muita gente que não consegue diagnóstico até a vida adulta, até por causa de má formação de profissionais. Tem assim, muito profissional muito bom, mas infelizmente tem umas tendências. Sim, mas você diz hoje isso aí ou Ainda hoje. Tem muita gente que é profissional e ainda tem essas visões de que é moda, que é rótulo, mas quando você procura um diagnóstico, você não está procurando se rotular, você só quer uma resposta para. Sabe quando você sempre foi diferente a sua vida inteira e nunca ninguém te disse por que você sempre era excluído e deixava de lado e sofria preconceitos, ou não se encaixava em relacionamento, em mercado de trabalho, e tem uma resposta. E é isso que eu tentei fazer. Graças à Tributa DH, eu fui a primeira mulher convidada a ir na Câmara dos Deputados defender um projeto de lei para ajudar pessoas com TDAH. A gente conseguiu aprovar já um projeto de lei para crianças em idade escolar, que agora é direito crianças com TDAH terem auxílio nas escolas, e a gente está tentando aumentar esse projeto de lei para pessoas em idade universitária, em fase universitária, então, porque você se forma na escola, no ensino médio, você não tem mais direito a ter um acolhimento, alguém que te entenda. Muitas universidades já acolhem de alguma maneira, tem departamentos de neurodivergência, coisas assim, mas não são todos os professores que entendem, não são todas as universidades que entendem. E o número de evasão escolar e evasão universitária de pessoas com transtornos é muito grande. Então, esse está sendo o próximo passo e, ao mesmo tempo, que foi o projeto de lei que eu fui convidada para falar, que é um projeto de lei enquadrando o TDAH como uma deficiência, assim como o autismo, porque eles são primos próximos, eles são muito parecidos em muitas coisas. Então, inclusive, existem alguns estudos que falam de 40% a 70% das pessoas com TDAH também têm autismo. Então, esse foi o projeto de lei que eu fui convidada a defender, porque até a gente encontrar o TDAH no Brasil, enquadrar como uma lei de deficiência, a gente não vai ter os mesmos. Ainda vai ser muito difícil de acabar com os preconceitos. É muito difícil quando as pessoas já não entendem a gente. É mais difícil ainda quando elas acham que isso é uma escolha, uma moda ou alguma coisa assim. Então, o Brasil, na verdade, é um país que está muito atrasado com relação a isso. Diversos países do mundo, inclusive na América Latina, tem outros países próximos da gente que o TDAH já é considerado uma deficiência. A gente que está atrasado. Eu já ia perguntar se tinha a ver com questão de economia, né? Que você falou, muitos países, ia perguntar se Estados Unidos, países da Europa, Argentina, mais Colômbia. Argentina e Colômbia são vizinhos nossos e TDAH já é considerado deficiência. Tirando isso, a União Europeia inteira
tem leis para TDAH também ser considerado deficiência, ter os mesmos direitos. Reino Unido, que fazia parte da União Europeia, agora não faz mais, mas enfim. Estados Unidos, Canadá, Japão. Eu sei que tem a Austrália, acho que Nova Zelândia também, tem muitos por aí. A gente está um pouco defasado em relação a isso nesse quesito. Nossa, aí tivemos, infelizmente tivemos atraso nesses últimos anos, enfim, sem entrar nesse mérito agora, e novamente sem entrar no mérito, mas você falou que foi na Câmara, como foi as aventuras lá, que a gente vê muito assim, eu vou responder por mim, porque a gente sabe de política que a gente vê na TV, nossa, a gente não vê ali como foi as aventuras lá. Ai, foi uma aventura, porque no dia quase cancelaram a sessão solene, e aí a gente teve que ir para uma outra sala, porque estava sendo votado um outro projeto, que ia ser votado um outro projeto no dia, mas foi uma experiência única, assim. Eu cheguei, entrevistei deputados, eu falei com deputados, falei com assessores deles, expliquei para muitos deles por que TDAH é uma deficiência, por que a gente precisa de leis para isso. E foi muito legal, assim, eu fui super bem recebida e eu tava super nervosa na hora. Imagino. E aí eu consegui falar, eu que eu deixei no meu Instagram, tem o discurso lá, mas eu fiquei mega feliz que eu escrevi, acho que o meu discurso um mês antes, assim, talvez mais, porque eu sou muito ansiosa, e eu fiquei praticando. É óbvio que na hora eu fiquei nervosa e não deu praticamente o que eu queria, assim, mas foi uma sessão solene muito legal, teve participação de muita gente, tiveram deputados contra DH que falaram também, eu achei isso bem legal. E saber que tem mais gente lá em cima que é como eu, que passa pelas mesmas dificuldades, sabe? E todo o projeto da Tributa DH eu sempre fiz pensando nisso, que sempre que você tem uma deficiência ou um transtorno, você se sente sozinho no mundo. É difícil a gente encontrar gente que tem as mesmas coisas. Por mais que, assim, por exemplo, o TDAH e o autismo, se você são neurodivergências, são o tipo de coisa que eles têm marcadores genéticos. Então, eles têm. Se eu tenho, significa que mais gente na minha família tem. Mas é muito mais comum as outras pessoas não terem diagnóstico. E quando uma pessoa descobre, meio que tem uma cadeia e outras vão descobrindo. Mas é muito comum a gente se sentir sozinho. Sentir que, poxa, eu tenho isso, mas eu não conheço mais ninguém que tenha. E esse é um dos grandes objetivos da tribo, não só conscientizar, informar, mas trazer acolhimento, para a gente não se sentir único, sozinho e estranho no mundo. E não à toa é dos meus casts favoritos, né? Como falei no começo do vídeo. E assim, no caso, eu sou neurotípico, não tenho TDAH, não tenho autismo, mas claro, né? Também não sou perfeito. Acho que essa altura do vídeo você percebeu, e quem tá mais tempo no canal, quem acompanha o trabalho sabe, né? Eu tenho dificuldade de fala, né? E inclusive, né? Vários problemas. Eu já naturalmente tenho vários problemas aí de respiração e tal. Mas enfim, né? A gente, como você falou, a gente se sente sozinho e quando a gente tem um espaço de voz, eu acho que isso é muito importante, que embora a gente critique, muitas vezes com razão, muita coisa que a gente vê, por exemplo, redes sociais, infelizmente deu voz a muita gente que não deve ter voz, só que eu penso que também sem as redes, muitas, sei lá, mulheres, pessoas não brancas, pessoas de repente, um latino, um indígena, quem tem TDAH, quem tem autismo, acho que não teria voz como tem hoje. Então, acho que se por um lado deu voz a quem não merece, mas a passo também que eu sinto que acho que esse avanço é importante também. Agora, Exato. não sei, aquela hora que eu falei eram duas perguntas e uma, você chegou sobre o mercado, você chegou a comentar como está o mercado hoje? Se, Ah, se- ah,
Se Não, ele então, está um pouco mais avançado em relação a quando você começou, e se você sente que você é essa voz, né? Que eu sinto no grupo que a gente tem, e eu sinto também até nas rodas de conversa, que você é bastante querido, o pessoal te respeita muito. obrigada. Eu Hum, tento. Eu acho que assim, o convite da Câmara não teria vindo se alguém não me visse como uma voz na comunidade, mas eu acho que nos últimos anos cresceu muito o número de pessoas que falam de TDAH. E o que eu fico mais feliz é que não cresceu só pessoas que são profissionais. O que eu vejo são pessoas sobre TDAH falando do próprio transtorno. Então, isso eu achei muito positivo. Eu sei que vários podcasts surgiram de neurodivergência inspirados na tribo, e eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso, e quando pessoas vieram me falar que fizeram podcast depois, quando ouviram a tribo e gostaram e tudo. Um dos lugares que tem muito que eu acompanho é o Instagram, e eu sei que no TikTok bombou conteúdo agora sobre TDAH. Se todos realmente. eles são. É que cada um tem um jeito de fazer. Eu não sou uma pessoa engraçada, eu não me acho uma pessoa engraçada. Nem eu, Então, o que nem eu eu. faço? Eu gosto de rir, mas eu não sei fazer graça para os outros, eu me sinto meio idiota. Então, eu gosto de trazer informação. O meu jeito de fazer conteúdo é ler estudo científico e destrinchar isso para as pessoas que não vão ter tempo para parar para ler um monte de conteúdo que é científico e é em inglês, não vão saber, às vezes, interpretar, ou não é nem isso, não vão saber achar onde está isso. Então, eu pego tudo sobre um tema, acho todas as coisas científicas que falaram e falo, olha, então, gente, resumindo, essa é a parada, é isso que acontece, é isso que já foi comprovado. E aí tem gente que no TikTok tem muito, por exemplo, piada, no Instagram tem um pouco de piada, conteúdos mais de humor. Não significa que eles não falem sobre TDAH, mas é uma Mas maneira de as, falar. sim. Mas E as torna piadas mais são de bom acessível gosto? também. Mas as Eu acho piadas, que. desculpa, são de bom gosto ou são preconceituosas? Não, eu acho que assim, a partir do momento que eu tenho um transtorno, eu posso falar dele do jeito que eu quero. Mas. É, e quando. Se a pessoa não tem e ela começa a fazer piada, eu acho falta de respeito. Mas E é mesmo, e é mesmo. é Por tipo. exemplo, piadas de galo na minha frente, não, não. Aí, não, né, gente? Então é esse tipo de coisa. Por exemplo, se você é uma pessoa cadeirante e você fizer piada Uhum, sobre cadeira de rodas, beleza, uhum, sua vida, você vive isso todo dia, você tem direito de rir de si mesmo e das pessoas uhum. igual você. Se você É, não tem cadeira de roda e faz piada sobre um cadeirante, é extremamente ofensivo. com Então, eu acho certeza, que, com pelo menos, certeza. as pessoas que eu vejo fazendo esse tipo de conteúdo geralmente têm TDAH, porque são coisas muito específicas. Do tipo, o jeito que a gente anda, o jeito que a gente fala, às vezes, ou ser pessoas, às vezes, pessoas extremamente desastradas, ou eu, por exemplo, eu falo com você, eu perco completamente a linha de raciocínio, eu vou sair com 15 mil tangentes. Existem algumas coisas que são meio características. Uhum. E, do tipo, tentar contar uma história, contar um prelúdio, 15 mil tangentes, explicar um conteúdo de uma outra história que não tem nada a ver para chegar no ponto. São características. Eu vou rir da minha cara fazendo isso, porque eu sei que eu faço, Uhum. mas enfim, Mas, eu sei que tem bastante tipo de conteúdos e bem diversificados sobre neurodivergência de uma forma geral. E tem alguns que mas, não são nem só sobre TDAH, tem muita gente que tem a dupla excepcionalidade, que é TDAH e autismo. Então faz conteúdo ligando os dois, por exemplo, também. E eu tenho sim, dupla eu, excepcionalidade, mas não é com autismo. O meu é com HSD, altas habilidades de entendi. superação. Eita, não sabia. Essa sigla pra mim é nova. Agora, uma coisa que nem estava no É o roteiro que foi. antes as pessoas chamavam de QI acima da média ou superdotado, e hoje em Ah, sei, dia sei. se chama de altas habilidades de superdotação, porque Nossa, não QI é uma sabia. coisa extremamente ultrapassada. As pessoas não E é medem mais mesmo. exatamente inteligência por QI. Do tipo, você pode ser uma pessoa extremamente inteligente em uma área, e aí você tem altas Uhum, habilidades naquela área, por sim. exemplo. Eu lembro na TV, no Gugu, no Faustão, era direto. Ah, esse menino consegue resolver
tantos exercícios em X segundos. Tinha muito disso. Agora, quase deixei passar batido, nem estava aqui no roteiro, mas você falou que pela condição de TDAH, você fala, não consegue fazer coisa que o neurotípico faz. Cita um exemplo, ou exemplos, né, de coisa que de repente você não consegue fazer, por exemplo. Tem coisas. Eu acho difícil quando fala, tipo, eu não consigo fazer, porque eu tenho uma linha de pensamento que fala que deficiência é uma pessoa incapaz. Eu não sou incapaz, mas eu tenho os Não, meus não. limites. Não, e não foi intenção, pelo amor de Deus. Não, eu sei. Mas é que tem muita gente que tem esse processo. Eu sei que não é o seu caso, a gente conversa bastante e tal, mas eu tô falando até por causa dos ouvintes, assim, das pessoas que estão assistindo. Uhum. O que acontece que, por exemplo, você é uma pessoa neurotípica, você não tem transtorno e você tem os seus limites. Eu sei que eu tenho os meus limites, eles são outros, porque meu cérebro funciona diferente. Por exemplo, no meu caso específico, eu sou uma pessoa, eu tenho o tipo de TDAH que é combinado, são 3 tipos. Tem o combinado, o predominantemente distraído e o predominantemente hiperativo e impulsivo. O meu combinado significa que eu tenho esses outros 2 também. Então, eu Entendi, sou uma entendi. pessoa muito agitada. Então, eu não Tá. consigo parar quieta durante muito tempo, a menos que eu esteja, por exemplo, num hiperfoco, que é um estado mental que eu entro, que eu foco só naquilo, e pode cair a casa do meu lado e eu não vou perceber. Então, Então, por exemplo, você tá... eu tenho muito mais dificuldade para parar quieta, ou para perceber, por exemplo, que eu falei demais e eu estou causando climão. Isso são grandes dificuldades sociais minhas. Por exemplo. Então, por exemplo, a questão do hiperfoco, vamos supor, a gente está no começo da semana, o seu chefe fala, quero esse projeto, esse relatório que seja, até o fim da semana. Você não vai sossegar até que ele esteja pronto, é isso? Eu vou ficar fazendo outras coisas para procrastinar até quinta-feira. E me sentindo culpada porque eu tô tentando fazer outras coisas para suprir o tempo, porque ele já me deixou ansiosa. Nas quinta-feira eu vou ficar o dia inteiro naquilo, terminando ele na força do ódio. Mas, por exemplo, o hiperfoco, que é uma coisa que acontece muito comigo. Uma série, eu começo a assistir uma série que eu gosto, vamos supor que ela tem 5 temporadas. Eu termino em 2 dias. Eu vou assistir todos os episódios daquela série compulsivamente. Não, eu peguei um livro para ler no... Eu sou o tipo de pessoa que gosto muito de ler. E eu ganhei da minha amiga um livro no meu aniversário e eu peguei para ler... Não, eu não sei, ela me deu o livro e eu peguei no carnaval para ler. O livro tinha umas 500 páginas, eu sentei no carnaval, 2 dias eu terminei o livro. Eu não descansei enquanto eu não terminei aquele livro. E isso é muito hiperfoco. Às vezes por causa disso, por exemplo, hiperfoco tem a ver com uma coisa do TDAH que chama miopia temporal. Significa que eu não enxergo o tempo e eu não percebo a passagem de tempo como as outras pessoas. Então, muitas vezes eu perco horário de almoço, eu não percebo que eu preciso ir ao banheiro, eu não percebo que eu preciso tomar água, porque eu estou tão focada em alguma coisa que as outras coisas em volta deixam meio que de existir. Então, o hiperfoco é uma coisa boa para poder terminar coisas que eu gosto, mas ao mesmo tempo ele não é bom porque ele atrapalha outras partes da minha vida, por exemplo. Como pessoas falando comigo e eu não percebo que elas estão falando comigo. Elas acham que eu ouvi e eu não ouvi. E foi bom você explicar isso. Na minha cabeça tinha só esse lado bom, né? Aí do foco, enfim, mas que bom que você falou que tem esse lado também. É tipo aquele negócio, eu vou só parar para fazer uma coisa 5 minutinhos antes de sair, porque eu tenho tempo, e aí eu não percebo. Nossa, já aconteceu muito. Eu deixei meu noivo esperando no trabalho 1 hora, ou mais de 1 hora, porque eu ia terminar 5 minutinhos uma coisa que eu estava fazendo, e aí eu não percebi que passou 1 hora dos... eu só tô terminando aqui rápido. E era, na minha cabeça tinham passado 15 minutos. Eu tinha certeza que eram só 15 minutos. Ele ficou 1 hora me esperando. Eu não tenho essa noção de tempo. 5 minutos para mim, às vezes podem passar 2 horas.
Sim, e no cast você contou essa história você contou em um dos casts, e outra que você contou me deixou até preocupado na questão da saúde, de verdade, me deixou preocupado mesmo, quando você falou que tem dia que, das 6 da tarde você não comeu nada, né? Agora eu tô tentando. Nossa, depois de muita psicóloga, eu tô tentando olhar o horário antes de comer. Mas já aconteceu com uma certa frequência de olhar, nossa, são 6 horas da tarde, eu não almocei ainda. Eu também não tomei café da manhã. A última coisa que eu comi foi 11 horas da noite do dia anterior. Eu devia estar com fome, mas eu não sinto essa fome, porque eu estou fazendo outras coisas e eu estou extremamente. Sei lá, eu estou prestando atenção em outra coisa, eu não sentia fome. E aí, quando eu sentia fome, eu falei: daqui a pouco eu como, eu vou só terminar isso daqui, senão eu vou perder o foco. Porque aí tem o outro lado. O Uhum, TDAH, ele não é uma falta de. Ele não é uma distração. Ele é uma falta de alocação de atenção, ou seja, eu tenho muita entendi. atenção a muita coisa ao mesmo tempo. Então, se eu perder a atenção naquilo que eu estou fazendo agora, eu vou me distrair, dispersar e focar em um monte de outras coisas, eu vou esquecer aquele negócio que era importante que eu estava fazendo e eu não vou terminar. Eu vou deixar ele pelo Entendi. caminho. Então, às vezes eu Mas, deixo, agora eu tô melhor, agora eu tô conseguindo, nos graças a últimos Deus, meses, que eu almoçar tava. pelo menos até as 3 horas da tarde. Isso Graças a Deus, que eu tava é um de processo. verdade. Quando eu vi, fiquei preocupado de verdade com a sua saúde. Mas você costuma anotar? Você costuma, Eu tenho um sei monte de lá, coisa tá no anotada na minha celular ou no agenda, mas caderninho, sei lá, numa agenda? não, eu vejo no relógio. Eu tenho um monte de relógio por perto e eu tô sempre com o relógio do celular, mas o Tá, horário de tá. almoço eu não anoto. Até Tá porque, certo. às vezes, o dia, a menos que eu tenha algum compromisso do tipo, a gravação hoje aqui, por exemplo, médico ou psicólogo, alguma coisa assim, as outras coisas eu deixo mais livres para fazer e ir Uhum, encaixando no dia conforme eu uhum. consigo fazer o que eu preciso fazer. Mas, inclusive, eu sei que isso é uma dica que as pessoas dão que é muito positiva. Anotar um horário de almoço se você tem uma agenda muito corrida, especialmente, por exemplo. Deixar É, reservado algum horário para isso. com Mas eu, certeza. eu, eu tento Fica a controlar no dica. relógio. Ó, tá certo, aí fica a dica. Mas o PQPcast, você pensa em voltar? Aliás, manda um beijo pra Malu e pra Natália Matos, que eu não acho elas nas redes sociais e acho elas tão fofas e Eu eu não sou. acho elas. E é o mesmo caso do André, que a gente falou em off, né? Que falei que tem um jeitão assim de ser um cara assim com coração bom, e as duas também, só que as duas, em especial a Natália Matos, que se Ela não passou o tá em cast, redes muito. não tá em rede, assim. Eu não culpo ela por não estar nas redes, mas a gente aqui do outro lado, né, a gente fica meio sem comunicação, né? Que eu sou muito fã das duas, a Malu e a Natália Matos. Naná, a Ná, eu acho que o caso dela, porque como ela trabalha ela tem uma agência, como ela trabalha muito com clientes, ela fica Uhum, vendo as redes sociais dos clientes e administrando aquilo, e é muito o dia inteiro, e fazendo uhum, arte, então eu entendo que ela não tenha muito uma pessoal dela, e ela nem uhum. ligue muito para o pessoal dela, ela tem a conta e ela usa para ver conteúdos, por exemplo, Entendi. mas a gente troca vários vídeos assim e coisas que a gente gosta uma com a outra, mas até a minha, como eu trabalho muito com as minhas redes sociais, a minha pessoal é muito parada. Eu posto às vezes uma foto a cada 6 meses, Uhum. alguma coisa assim, ou o Andrei me marca em alguma coisa e eu dou um repost, alguma coisa assim, porque eu tô todo dia administrando as minhas contas da Tribo TDH, então. Mas Uhum. eu acho que o PQPcast eu duvido que ele volte, assim, muito. É uma coisa que eu gostei muito de fazer, que foi a minha vida Nem para um chorinho durante. assim, um episódio especial. Eu acho que não, porque, por exemplo, se eu fizesse alguma coisa, eu talvez fizesse com a Ana. E eu Uhum. acho que por ela faria muito mais YouTube, talvez, do que o próprio podcast. Teve uma época que a gente teve um projeto paralelo de séries que chamava o Clube Secreto, e a gente chegou a fazer Lembro, uns lembro. vídeos e Uhum. tudo,
Só que aí aconteceu uma tragédia do tipo, eu acho que ela perdeu o HD com metade dos vídeos editados, Meu Deus. foi alguma. A gente perdeu uns 3, 4 vídeos, a gente tinha gaveta, tava tudo gravado, tava tudo certo. E aí a gente se animou. A gente desistiu. A gente falava de série, a gente falava muito de série oriental, especialmente C-drama, que a gente assiste bastante. E falei. aí a gente gostava bastante de fazer isso, mas agora a vida é tão corrida também, que quando a gente consegue se encontrar, a gente senta no sofá, fica conversando e trocando figurinhas, e às vezes a gente assiste alguma coisa, mas geralmente a gente come e troca figurinhas, fica conversando, porque, nossa, você deve ser, eu entendo que você deve ser a mesma coisa, a gente trabalha tanto, e tem um podcast, tem um monte de coisa para fazer, e aí quando você descansa, que você quer descansar com seus amigos, você fala, ai, vamos só não fazer nada, só conversar, só, sei lá, comer alguma coisa gostosa, atualizar um da vida do outro. Não, nossa, eu tenho demais isso, demais. Nossa, eu tenho demais isso. Uma coisa que é difícil quando eu, por exemplo, eu comecei a fazer o podcast como um hobby. Agora ele é a minha profissão. Então, assim, eu tenho certeza que com você é a mesma coisa. O que a gente faz de hobby quando o nosso hobby é a nossa profissão? Fica difícil ter tempo para fazer outras coisas. Então, e aí eu vou, exato. Se eu fizer alguma outra coisa, eu vou entrar numa coisa tão seriamente que eu vou trocar de profissão de novo. Então eu tô bem do jeito que eu tô. Eu penso assim também. Duas coisas que realmente eu faço por hobby, que são leitura e videogame, eu jogo muito, tá? E assim, esse é hobby mesmo, tá? Não tenho conteúdo na internet por aí de game, de livro e tal, mas aí, às vezes até uma série, um filme, quando a gente vê no streaming, no cinema que seja, no meu caso, acaba sendo, por exemplo, o Planeta dos Macacos agora eu vi no cinema, só que eu tive que fazer conteúdo. Então, assim, mas não é hobby. O hobby acaba sendo um trabalho também. Mas aí, você falou que vê muita série, né? E você falou que vê muito os C-dramas também, mas filmes você vê e você via lá atrás ali, enfim, não sei quando você nasceu, mas você pegou a época das locadoras, ou quando filmes da TV, anos 90, anos 2000... Sim. Algumas das minhas da lista são filmes velhos, inclusive. Eu tenho. Você tá no TV Time? Porque eu adoro TV Time. Eu acho que eu sou uma das pessoas do TV Time que eu conheço que tem mais conteúdo. Segundo o TV Time, eu já assisti mais de 46 mil episódios de série. Isso são, tipo, 32 meses da minha vida. 32 meses e 23 dias da minha vida assistindo série. Isso só de série, ele tem estatísticas de filme também. Mas são quase 3 anos fazendo uma conta de padaria aqui. Eu uso tanto esse aplicativo que eu sou beta tester dele, assim. De verdade. Acho que os criadores vão. Mais de uns 10 anos, assim, bem mais de 10 anos. Eu nunca usei, nunca. Sei lá. Porque você provavelmente tem uma memória boa, eu não. Então, se eu tô assistindo uma série e ela para entre uma temporada e outra, eu esqueço que ela existe. Por mais que eu adore aquela série, aí o aplicativo me avisa: sua série favorita está voltando. Eu, que bom! E aí eu descubro onde é que eu vou assistir, porque senão eu esqueço dela. Teve um monte de série que eu parei de acompanhar por causa disso, ou que eu esquecia, aí depois nossa, temporada já tá quase acabando, eu nem assisti o primeiro episódio. Então, ele me ajuda muito nisso. Nossa, bom saber, fica a dica para quem está assistindo. Agora, amiga, vamos às perguntas de séries e filmes? Bora! Vamos aqui começar com as séries aqui. Primeira pergunta, já com o pé na porta já, e já começamos com tudo já. Primeira pergunta de série, uma série superestimada. Gente, não me odeiem, tá? Tem várias coisas que eu vou falar que talvez sejam polêmicas para algumas pessoas, mas, por exemplo, nessa foi uma das que eu marquei uma só.
é White Lotus. Eu sei, ela é uma série super boa, super bem produzida, eu assisti a primeira temporada, mas eu particularmente tenho um problema com séries vergonha alheia, e séries e filmes vergonha alheia e coisas que você não consegue empatizar com os personagens, do tipo, todo mundo é muito errado. Eu tenho vários problemas, porque eu preciso ter alguém para torcer na série. Então, essa foi uma que eu assisti junto com o Andrei, e ele falou, ele olhou para minha cara e falou: você não vai assistir as próximas temporadas, né? Eu falei: não, essa já foi demais para mim. Parei na primeira, e é isso. A série é legal, mas não me pegou. Eu Você falou entendo quem tudo. goste, mas... Mas sabe o que que é? É que ela, assim, ela, na minha opinião, é divertida, só que qual é o problema dela? Eu até comentei isso no vídeo do Emmy, que ela ganhou vários Emmys, né? Não sei se foi 2021, 22, não é de cabeça agora. É que ela, na categoria de minissérie, ela fez a rapa, ganhou tudo. E assim, eu falei, cara, não, tem séries melhores aqui. É divertida, é boa. Um ou outro prêmio até, de repente, mereceu. Mas não sei se merece esse hype todo. Não sei se viu depois do hype, enfim. De Eu repente acho que tem essa. vi depois do hype. É, Mas é porque ela tem muitas situações de vergonha alheia, de você tem olha a mesmo. pessoa, você sabe que a pessoa vai fazer uma coisa muito errada, que vai dar muito errado aquela situação e podia ser evitado. E eu não consigo assistir isso sem ter vários comichões assim, não me agrada. Eu fico contorcendo assim no sofá enquanto eu assisto e não dá muito certo para mim. Não, tá certo. Mas tá aí, né? Quem ficou curioso, né? A série está, as duas temporadas estão disponíveis no Max. Segunda pergunta, o oposto da primeira, é uma série subestimada. Tá, tem várias essa. Uma que é recente, que eu gostei muito, que é Miss Marvel. Para mim, Hum, motivos muito óbvios, porque a Bisha Kayali, que é a diretora da série Miss Marvel, ela é TDAH, e principalmente na primeira temporada, o começo da primeira temporada, ela descreve a cabeça de uma pessoa com TDAH, do tipo, olha aí. é muito quando ela tá pensando num plano mirabolante dela pular pela janela, dar um mortal, cair sentada na bicicleta, da bicicleta ela pula uma ponte. Isso é muito a cabeça de uma pessoa com TDAH, viver muito no mundo da imaginação, e ela é muito hiperativa. Então, a diretora fez com base em neurodivergência, né, neurodivergência dela. Então, a Miss Marvel é vista de uma perspectiva de alguém que tem o mesmo transtorno que eu, e é muito raro ver séries que falam sobre TDAH. É muito raro ver séries e filmes de uma maneira geral. E eu me senti muito representada com ela. Ainda mais Outra uma que eu série gosto. de ação da Marvel, né? Assim, né? Exato. Para mim, é a primeira personagem super-heroína TDAH assim, que existe. Uhum. E o Mas filme ser da Capitã Marvel 2 agora, você curtiu? eu gostei muito. Eu gostei Que muito. bacana. Que bacana. Eu acho que a gente está precisando de mais super-heroínas. Você Concordo, olhar e falar, concordo. e uma só e tá bom, né? Cota? Não, poxa, tem uma representatividade gigante que a gente pode fazer, e não é só representatividade. O filme foi muito legal. Diferente, por exemplo, dos filmes o próprio filme do Avengers, a primeira vez que todos os caras se encontram, Uhum, tinha uma mina lá com o uhum, papel uhum. de ser gostosa. É. E ainda Mas assim, no pôster, a Scarlett estava de costas ali, né? assim, é muito diferente, dá pra ver isso, porque quando os caras se encontram, eles brigam entre eles, quando as meninas se encontram, não, tipo, a gente pode ter os nossos problemas, a gente tem uma coisa em comum para lutar, existe uma irmandade ali, uma sororidade ali, que Uhum. é difícil você ver em filmes de super-heróis masculinos, É, e eu e é gostei mesmo. bastante daquele filme. Ah, que bacana, um ponto de vista diferente. Uma que eu gostei muito, que eu achei subestimada e ela foi cancelada, foi uma brasileira também, a Onisciente. Que eu não sei se Não vi, não vi, não você. vi, não vi. Eu achei ela muito legal. Ela tem a meio que base de todo mundo tem um mosquitinho acompanhando, que é uma câmera em forma de mosquitinho. Hum, Então, teoricamente, você combateria crimes com isso, porque aquilo vai te seguir a sua vida inteira. Você
nasce com aquilo te seguindo e você tem registros das coisas que acontecem. Então, se você sofre um crime, se acontece alguma coisa, ele tem uma perspectiva até para você lutar pelos seus direitos. E aí acontece na série um assassinato ou um crime e os arquivos somem. Meio que o Estado manipula para as coisas acontecerem, e aí você começa uma investigação. Eu acho muito legal, e é uma série brasileira, ela é muito boa, ela é muito legal. Só que é uma pena que ela foi cancelada, mas a Nossa, uma gente, pena. no Brasil, a gente tem muitas séries muito boas acontecendo, assim, Netflix, essas coisas também, só que Concordo. precisava de mais investimento. Nossa, concordo. Duas das minhas séries favoritas do ano passado foram brasileiras, que foi a Cangaço Novo, que tá no Prime Video, e Muito uma que é boa. muito boa, e uma que é documental, mas vale como série também, é do Jogo do Bicho, né? Que Assisti a um documentário a muito bom. Globoplay fez. Uhum. Nossa, excelente, e corajosa também. Agora essa Tem uma onipresente. Oi. Eu tenho uma que, para quem gosta, por exemplo, de BBB, é uma série muito divertida, mas ela é gore, ela é de Hum. zumbi. E ela chama, acho que Reality Z. Que é como se fosse, tipo, lembra Ah, no BBB que teve no meio da pandemia, que a galera achou que tava, tipo, de zoeira, que tava acontecendo uma pandemia uhum. aqui fora enquanto eles estavam ilhados? É Eu mais ou lembro, menos a foi. mesma coisa, só que é um ataque de zumbi. E as pessoas estão Uhum. presas ali dentro do BBB e elas começam a achar que aquilo é um jogo, que e lá é meio que o único lugar seguro, e as pessoas começam a tentar invadir, Ah, e entendi, o entendi. resto de janeiro foi invadido por zumbis. Então, para quem gosta de zumbis e BBB, essa é uma série muito interessante. Parece interessante. E essa daí dos zumbis e a que você citou estão disponíveis aonde? Desculpa, só para a dica A, pessoal. a do Onisciente, eu acho, se eu não me engano, é da Netflix também. A do Tá. zumbi, eu acho que eu Uhum. também assisti na Netflix. Perfeito. Ela é E cheia de atores globais, mas ela é da Netflix. entendi. Ah, E a, teve uma que eu gosto muito, que chama Sweet at Birth. Eu não sei se eles traduziram essa série, mas ela é uma série de duas meninas que, como o título diz, Sweet at Birth, trocadas ao nascimento. Elas foram uhum, trocadas na maternidade, e é meio que um clichêzão de a menina que nasce na família rica vai para a família pobre, a menina que sim, nasce na sim. família pobre para a família rica. Só que a coisa mais interessante dessa série é que mais da metade do elenco, produção, direção, roteiro, são de pessoas surdas. Olha aí. Então, a menina que vai para a família pobre, que nasceu na família rica, ela pega uma poliomielite, meningite, alguma coisa assim, e ela fica surda aos 3 anos de idade. Por causa da surdez da filha, o marido abandona a esposa para ela criar sozinha, o que é uma coisa, Meu Deus. infelizmente, muito comum em famílias de pessoas com É, deficiência. O marido abandonar a infelizmente. esposa para a esposa criar a criança com deficiência sozinha. E essa série é muito boa, tem episódios inteiros que só em linguagem de sinais americana, e obviamente com legenda, e Uhum, ele uhum. trata muito sobre preconceito, ele fala muito sobre o ponto de vista das pessoas quando outras pessoas acham que só por causa da deficiência ela não é capaz de fazer alguma coisa, enquanto ela é capaz de fazer tudo, só que ela precisa de adaptações. E às vezes a Nossa, é dos adaptação piores pode ser uma preconceitos coisa que tem. simples. É. Então, e essa série é muito legal, ela trata sobre não só isso, ela vai muito além disso, ela fala sobre diversas questões, questão de etnia, questão de vícios, questão até de trocas das famílias e abandono parental, estupro. Ela fala, ela é uma série muito corajosa, ela pega na ferida e ela explica as situações que são muito complicadas e tornam simples. Às vezes, só, por exemplo, noção de consentimento. Ela pega uma coisa que poderia ser muito complicada e ela torna simples, explicando uma coisa que precisa ser discutida, por exemplo. Ela, infelizmente, Nossa, fiquei acabou. demais. Ela teve várias temporadas. É. Ela era da ABC Nossa, fiquei Family. demais Então, curioso. Ah, tá. Fiquei ela demais curioso terminou por por causa disso. ela. Se é da ABC, deve estar na Star, né? Que é da Disney, né? Star Plus, a Disney, né? Que É são aí uma um boa braço da Disney. pergunta. A série
Ela era da ABC Family, passou para o Freeform, porque eles tiveram essa mudança, porque ela tem 5 temporadas. Então Tá. ela mudou assim de canal. Mas eu acho que Tá. ela deve. Eu não. Boa pergunta, eu não sei onde ela está hoje em dia, assim. Mas ver se meu Não, aplicativo me dá alguma luz. tá, não, tudo bem. Não, posso procurar. Quando você tá procurando, a Wendy vai cortar essa parte aí. Não, ela só fala Freeform aqui. Eu não sei onde ela estaria. Mas na Não, tudo locadora bem. do Paulo Coelho, mais próxima de você. É. Beleza. Então fica a dica e só, novamente, a Miss Marvel está disponível na Disney Plus, Disney como tudo Plus. da Marvel. É. Exatamente. Terceira pergunta, uma série da sua infância. Ai, tem tantos. Eu amava a Caverna do Dragão, mas que Quem criança não? que, né, cresceu nos anos É. 90 que não amava a Caverna do Uhum, Dragão. uhum, Eu me identificava. E aí, pensando nessa sua pergunta, porque você me mandou as perguntas antes, o que eu uhum. agradeço muito, porque controla a minha ansiedade. Mas eu acabei percebendo que, tirando o Cavalo do Dragão, todas as outras que eu anotei eram séries que têm a ver com a minha neurodivergência, que foram Punk, a levada da breca, e eu adorava a série em Amo. série e o formato em desenho animado, porque tinha os dois. Eu acho que eu gostava mais da série do que o desenho. Que era uma Uhum. menina completamente fora da caixinha, assim, ela usava uma meia de cada pé, uma meia de cada par, ela tinha o jeito dela, era agitada, ela era meio sonhadora. Isso explica muita coisa, assim. Outra que eu adorava era o Fantástico Mundo de Bob, que anos mais tarde eu Amo, descobri amo. que. Ela é uma série, eu acho, canonicamente TDAH. Porque o Howie Mandel, que é o apresentador um dos Uhum, apresentadores uhum. jurados do, acho que American Got Talent, X Factor, algum deles. Isso. Esqueci. É um desses E para quem está jurados se de lembrando, é talento. aquele que aparecia. E para quem vê o desenho, é aquele que aparecia de carne e osso ali. Exato, era a única pessoa que era pessoa no desenho, ele era o roteirista, ele é Uhum, um uhum. comediante, e ele É. fez baseado o mundo de Bob, meio que na vida dele, ele é uma pessoa diagnosticada com TDAH. Então o Bob era meio que Howie Olha aí. pequenininho. Então toda essa imaginação do Bob de ficar pegando as palavras, distorcendo as palavras e interpretando elas na cabeça dele, às vezes meio literalmente, é uma característica TDAH também. Então, muito daquilo que a gente vê no Ah, Fantástico Mundo de Bob é uma cabeça, mostrando literalmente como funciona a cabeça de uma criança com um transtorno. E outra que eu amava, que também tem muito a ver com isso, que é uma brasileira, que era O Mundo da Lua, que era do Lucas Silva e Silva, que é o hum, primeiro podcast nossa. do mundo. Aliás, o primeiro podcast do mundo, aliás, TV Cultura dos anos 90, nossa, era fora de Sim, série também. Castelo rá tim Mundo da Mundo de Lua, o rá tim Bikman. Mundo de Bikman, X-Tudo. Confissões de Adolescente, amo. E, gente, vou um parênteses Nossa, aqui. sim. Confissões de Adolescente, amava, e assim, era assim. Hoje em dia, isso cai por. Existe preconceito, mas cai por terra, né? Mas é série de menina, não sei o quê, mas assim, adorava, não falava pra ninguém na escola, não, sofria bullying, preconceito, mas eu adorava, assim, e foi minha primeira série, assim, um pouco mais adulta, digamos, adulta, assim, que eu vi que até então, eu nasci em 85, né, a série é de 94, então foi a primeira, assim, adulta, assim, que eu vi, nossa, eu simplesmente amava, assim, e até hoje, no top séries brasileiras, tá no meio, com certeza. Sim, nossa, sim, sim, porque ela discutia, a Confissão de Adolescente, para quem é mais novo, eram 4, 5 irmãs, cada uma numa faixa Quatro, quatro, etária, quatro. Uhum, 4, uhum, exato, e cada uma uhum. delas estava numa faixa etária e num momento da vida muito diferente. Enquanto tinha a mais nova, que era a Débora Seco, criancinha, que ela não tinha nem tido a primeira menstruação ainda,
olhava para os moleques com cara de, ai, você é só meu amigo, sabe? Ela não tinha a primeira paquerinha, tinha outra irmã super mais velha dela, que já estava tendo relacionamento, já tinha a questão de prevenção e sexo, essas coisas. Então ela pegava várias faixas etárias. E ela até, inclusive, ela fazia um papel que muitas escolas não tinham, e hoje nenhuma tem, infelizmente, que é até um pouco de educação sexual, de explicar o que é a menstruação, explicar o que é prevenção, o que é legal fazer no sexo, do tipo, prevenir consentimento e coisas assim. Então, Que foi ela outro não é assunto que... explícita. Não, e foi outro assunto que, infelizmente, a gente andou para trás nos últimos anos, infelizmente. Muito, muito. E tanto que acontece um monte de coisa hoje em dia, porque as pessoas não sabem diferenciar uma coisa que é normal de um assédio. Então, o que deveria ou não acontecer de um assédio ou de um estupro, coisas assim. Então, a gente deveria voltar a ter, mas estamos caminhando para trás no tempo, como você falou. Infelizmente. Infelizmente. Quarta pergunta de série, aquela que para você é a melhor série da história. Eu marquei 3, que eu gosto muito, que é Anne with an E, a Anne com E, que é da Netflix. Que é uma ela pena que foi cancelada, né? Sim, sim, nossa. É outra série que, para mim, é uma série TDAH, porque a cabeça dela, da imaginação dela, ela é uma pessoa muito inteligente, ela cria várias aventuras na cabeça dela, e eu acho que ela tem uma coisa bucólica na série, uma coisa meio inocente. Eu acho muito fofa a série, até os problemas da É série. Às fofa. vezes tem problemas muito. Às vezes tem uns problemas que são graves, mas ela sempre me deixava sentindo o coração quentinho, assim. E a personagem, eu amava muito a personagem, eu me identificava Eu muito com também. ela. Até hoje eu não entendi porque foi cancelada. Quando uma série. Porque quando uma série vai mal de audiência e é cancelada, a gente entende, né? Agora a série tava indo super bem. E tinha muito mais livros para eles fazerem. Mas, enfim. Uhum. Mas outra série que eu amo muito, muito, muito é Pose, que Amo, amo. recentemente teve o show da Madonna e as O Ryan pessoas falaram Murphy. de Vogue, do Ballroom, e tudo isso, o cenário de Pose é isso, mostrando o que é o Ballroom, o que é o cenário LGBT nos anos 80, nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, e no meio de uma crise, entre aspas, mas de AIDS, porque foi quando a AIDS estourou e a saúde pública não ligava para a população que estava doente morrendo com isso. Então, só que ele é muito mais mostrando o ballroom e mostrando o cenário das baladas e desses clubes, na verdade, para pessoas LGBTs e dos concursos e dos bailes, e é incrível. O Amo, amo. Vogue. Nossa, gente, assim, o Ryan Murphy, que é o criador da série, roteirista, enfim, ele tem muita série de sucesso, mas, assim, essa pra mim é a minha favorita dele, é a série do coração dele, e, cara, e acaba sendo até uma aula de história, até, que você entende o período ali, final de anos 80, começo de 90, a gente entende a questão do preconceito, como que eles eram subjugados, e, nossa, pra mim, minha personagem favorita da série, personagem do coração, é aquela, fugiu o nome agora, aquela que o pessoal chama de mãe, que acolhe A lá o pessoal. Blanca. Isso! Ai, a Blanca é um amorzinho, sim, sim. Sim. Eu comecei a gostar depois da Electra, mas a Electra é um gosto adquirido. Mas eu sou Tá, apaixonada pela Blanca, Mother Blanca. Sim, ela é sim. maravilhosa. E o negócio, essa série, é o que você falou, ela é uma aula de história. E, assim, o Ballroom evoluiu até hoje, e hoje o Ballroom é tipo, as pessoas veem muito do Ballroom em RuPaul's Drag Race, que é uma das séries que eu assisto, nossa, eu assisto absolutamente todas as séries dessa franquia, de internacionais e coisas de drag, eu assisto tudo, mas
Eu gosto Ele também. evoluiu hoje, é isso, muito. Mas o legal de Pose é que o Ryan Murphy, é o que você falou, ele tá tão inserido nesse meio que ele convidou juízes de verdade do ballroom, não só para fazer parte de episódios, para serem juízes ou para participarem como um cameo nos episódios. Teve gente participando lá, e quanto em produção e na parte de consultor. Então teve muita gente que estava na história e ajudou a construir a história, estava nos anos 80, nos ballrooms, e construiu aquilo, e estava presente na série de alguma forma, nos bastidores ou nos episódios. Então, ela é uma série feita da comunidade para a comunidade. E para também quem não faz parte, mas entender um pouco mais. Sim. Nossa, tomara que mais pessoas descubram, tomara que, sei lá, seja uma série cultuada, que daqui, sei lá, uns 5, 10 anos, né, as pessoas descubram mais, sei lá, mas série que eu amo demais, e para quem ficou curioso, está disponível, e teria na Star Plus, que ela já encerrou na terceira temporada, então tá completinha. Sim. Se começar a ver hoje, ela tem um final, então é Ela não muito foi interessante. cancelada, ela foi Não foi, programada para ter 3 temporadas e é, não ficar arrastando. é, muito legal isso. E eu tinha uma pergunta de série, uma série que Não, você calma, nunca tem viu. mais uma série. Desculpa, Relaxa, perdão. E assim, não tem absolutamente nada a ver com as 2 outras séries ou com nada que eu falei, mas eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que são séries e filmes de esporte. Por quê? Não me pergunte. Mas uma coisa que eu assisti nos últimos tempos que eu fiquei apaixonada foi Ted Lasso. É isso, I rest my case. Se fosse um time de futebol, seria o único time de futebol da minha vida que eu iria torcer e assistir. E não dormir no meio do jogo, porque eu tô sendo obrigada a assistir. Mas é isso, eu apaixonei por Ted Lasso. Nossa, é fofa, é good vibe, é bem Total! feita. E, nossa, Tem e vou dizer, personagens viu, é uma. femininos fantásticos. Uhum. Sim, vou dizer a pena, aspas na palavra pena, pelo amor de Deus, que ela é da Apple e não da Netflix, que acho que as pessoas não descobriram porque ela tá no streaming que não é tão acessível pra gente. Acho que são 2 séries, ela e a Ruptura, que eu adorei a primeira temporada também. Nossa, Que eu tinha esquecido dessa. se fosse da Netflix, ia virar um fenômeno, eu acho, as 2 séries. Uma coisa que a Apple tem é que ela lança pouquíssimas séries, mas todas as séries que ela lança são completamente assertivas. Tem outra da Apple que Truth Be Told, verdade seja dita, literalmente, eu não sei como eles traduziram em português. Sei que Que é existe, mas sobre eu não vi. podcast. É sobre Uhum. podcast. É uma host de podcast que ela é de true crime, e ela resolve, na primeira temporada, revisitar o caso que tornou ela famosa, e ela vai descobrindo pontas soltas daquele caso. Então é muito, principalmente para a gente que faz podcast, é muito legal esse meio que a Apple, ela acerta muito em séries, né? Ela não faz. Eu acho que nenhuma que eu assisti da Apple deu errado. Tem outra de podcast também que é do Ela Murders in the Building, Only Murders in the Building, que amo é com a Selena fantástica. Gomez, Steve Martin, adoro. É. E essa está na Star Plus, as 3 Sim, temporadas até agora, e já foi sim. renovada para a 4ª temporada. E vai ter, pelo jeito, bastante coisa na próxima temporada, assim. Na última temporada, inclusive, teve a participação da Meryl Streep. Foi Teve. fantástica. Nossa, excelente. A Meryl Streep aí, a nossa Rainha. diva, nossa rainha, nossa diva aí. Maravilhosa. Então, excelentes dicas aí, excelentes séries aí. E para fechar séries, uma série que você nunca viu. Agora sim, The uma série que Boys. você nunca viu. Olha, nem o spin-off, a Essa eu fiquei Gen V. mais interessada, mas quando eu queria assistir. Aí o André olhou pra minha cara e falou: Então, amor, sabe o mesmo problema que você tem com White Lotus? Você vai ter com o The Boys, porque você não vai conseguir gostar de nenhum personagem, você vai odiar todos eles e vai ser uma experiência horrível pra você. Eu olhei pra ele e falei: Tá bom, eu ganho mais tempo assistindo alguma outra coisa. Mas essa Então, me chamou mais porque, assim,
ela mostra exatamente, é uma série de ação, claro, né, ela tem que se vender, mas ela mostra assim meio que como seria os heróis no mundo real e acho que e mostra muito o jogo de interesse, né, que nada que parece ser e um mais sujo do que o outro. E acho que eu gosto, foram 3 temporadas até agora e já vai ter a 4ª temporada desse ano, que ela assim, ela acompanha muito das polêmicas do mundo. Então a gente viu já sobre a polarização, sobre culto a figuras políticas que tem no Brasil, tem nos Estados Unidos também, tem também essa coisa de misturar os heróis com a política. Enfim, acho bem legal essas sacadas da série. De fato, ninguém lá na série parece, mas é tão bem feita e com um humor tão ácido assim que parece respeitado por você esse filme do Tarantino, sabe? Que não tem herói, não tem mocinho, mas você se diverte. Eu sinto um pouco isso. Eu adoro, adoro. Eu sinto, assim, eu fico muito interessada quando eu vejo a premissa e tudo, mas a parte de não conseguir torcer para ninguém porque uma pessoa é mais odiosa do que a outra não me pega. Não, eu tenho muita vontade de assistir, mas aí eu percebo que eu vou me sentir mal assistindo a série por causa disso, porque não vai ter ninguém para falar, essa pessoa vai ser a pessoa que eu vou torcer. E não precisa ser bonzinho, Mas, já tiveram séries que, tipo, sim. eu torci pro vilão, sabe? Que eu gostei, eu empatizei com ele de alguma maneira. Porque às vezes era, sei lá, série feita do ponto de vista do vilão. Uhum. Mas, sabe, É. não dá certo pra mim. Mas é uma série, como eu falei, uma série de ação, uma série comercial, então, assim, não vai ter uma cena mais, sei lá, hiper pesada, assim, né? Então, é uma série para adultos, mas eu adoro a série. Tem essa coisa da polarização do culto, tem uma cena, acho que na 3ª temporada, que o Capitão Pátria, que é o protagonista, ele é um super-herói, né, tal. Ele mata uma pessoa sangue frio em praça pública, só que entra na coisa do culto, né? Só que o fã-clube dele tá em volta, eles acham bom, começam a aplaudir. Então, a gente vê, não vamos citar nomes aqui, mas a gente vê isso no Brasil, vê nos Estados Uhum, Unidos e em muitos países, sim. infelizmente. É. Nesse quesito de super-heróis, eu prefiro o Boku no Hero, que é um anime que é o My Hero Academia. Que ele faz dos Uhum, super-heróis, mas é tipo uma escola para formação de super-heróis e é fofinho. E ok, tem bastante luta, e é um shonen, ou seja, é um anime para meninos, então pum pum pum, pó pó pó, batalhas, superpoderes, ele é legal, mas, mas ele é entendi. menos esse. Você consegue torcer para as pessoas. Você Ah, consegue tá certo. falar, ele é fofinho, vamos torcer para ele, eu quero que o bem vença o mal, e o Ru, sabe? Então já, então fica a dica. Essa tá naquele stream que tem mais produção japonesa, que esqueci o nome agora. Crunchyroll, Isso, esse mesmo. que é de Então animes. já, então já fica a dica. E The Boys in GV, obviamente, está no catálogo do Amazon Prime Video, as 3 temporadas e a de Envy também. E, amiga, vamos para os filmes? Filmes. Sim. Bora para os filmes. E primeira pergunta, você vê que o padrão de pergunta, assim, mas com as perguntas mais, digamos, é, mais polêmicas Polêmica. e depois, e depois, depois vamos para mais fofinhas, digamos assim. E para filme não é diferente. Primeira pergunta de cinema de filme, um filme que todos amam, menos você. Transformers. Não dá. Assim, eu Hum. acho que eu até assisti o primeiro, não sei se eu assisti o segundo, mas. O que é irônico, porque eu amava o desenho dos Transformers quando era criança. Eu era Uhum, apaixonada, eu tinha os bonequinhos. E nos anos 90 tinha uns bonequinhos muito legais. Eu tinha um robozinho que uhum. virava um jato, enfim. E não, o filme não me pegou, não. O Andrei, meu noivo, ele assiste todos e tiver, sei lá, Transformer dinossauro ele vai assistir, Transformer baleia ele vai assistir, mas não é alguma coisa que eu vou com ele no cinema. Às vezes, assim, o filme do Bumblebee, eu Já ia assisti, perguntar dele, já ia perguntar dele. esse eu Para gostei. mim é a melhor da franquia, para mim. Porque eu tinha uma paixão muito grande quando eu era criança pelos filmes do Herbie, Se Meu Fusca Falasse.
Eram, tipo, alguns Passava dos no meus filmes que eu... SBT, Sim, eu no cinema amava. em Então, casa. esse filme do Bumblebee, ele tem a vibe dos filmes do Herbie. Então, para mim, Uhum, eu amei, eu me apaixonei, adorei, mas os Transformers não... Se tivesse uma saga só do Bumblebee, daquela vibe, eu ia adorar, concordo. mas não tem, É que, e, sei é, lá, infelizmente, gorila, e sabe por quê? Transformer não me pega. E sabe por que que não tem? Porque esse filme do Bumblebee, por mais que tenha sido elogiado, não fez muito dinheiro como os outros. Mas Ah, sabe o que estraga a franquia? Estragou o Michael Bay, porque o Michael Bay, ele é, não é um bom diretor. é que tem gente que adorava a franquia por causa do Michael Bay. Aí que tá o É a problema. categoria E, catapota explode, sabe? e os filmes estavam dando dinheiro, batiam US$ 1 bilhão. Então, para a É, indústria estava tudo bem. é. Ok, não Então, começou a dar dinheiro e não pararam de fazer, né? é. Mas enfim. Segunda pergunta oposta da primeira. Um filme que todos detestam, menos você. Vamos lá. Gente, eu sei que vocês não gostavam dos anos 90, muita gente, mas Ah, a, a dupla Mortal Kombat e Street Fighter, para mim, eu adorava. é, Passava na sessão da tarde, eu amava, eu me uhum. divertia. Ah, você vai falar, mas os filmes são ruins. Eu, a pequena Tati, de 10 anos de idade, olhando na frente da televisão, pum, 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 não achava isso. Eu adorava. Então, sabe, Uhum. nossa, eu adorava. Eu ia falar Kamehameha, não, outra franquia. Mas aqueles filmes foram ruins. Mas É. nossa, sabe, dar um Hadouken na frente da televisão Uhum. assistindo Street Fighter, Sim. nossa, amava os desenhos, amava os filmes, amava o filme também do Mortal Kombat. Eu achei que foram muito bem feitos para quando eles foram Uhum. feitos e foi ótimo. E se vocês implicarem, eu ainda vou jogar o filme do Mario. O do Mario novo, inclusive, é É. fantástico, mas o Mario antigo, aquele Mario antigo não é realmente tão bom. O do Mario novo redimiu, mas Não, Street esse. Fighter e Mortal Kombat foram É, fantásticos. adoro. Inclusive, o Street Fighter do Van Damme, me divirto. O Mortal Kombat que tem dois, né? Tem o do Christopher Lambert primeiro, e tem o Aniquilação que todo mundo fala mal. Eu gosto de Aniquilação também, eu me O divirto, eu gosto de Aniquilação uma é o farofinha. recente? Não, o Aniquilação teve o recente de 2021, que é um reboot, Esse não foi mas bom. esse não foi bom. Mas o Aniquilação é o Reificação Memória, que começa já com a invasão do Shao Kahn, tem a Sindel no filme, tem o Jax lá com braços biônicos. Ah, eu já não lembro. Eu não sei se eu assisti, mas Ele eu passava gostava muito no bastante do primeiro. SBT. Ele passava muito no SBT. Tem um filme também que as pessoas criticam muito, mas foi um dos meus filmes favoritos do ano que eu Uhum. assisti, que é aquele Arrival, A Chegada. Porque todo Amo, mundo fala, amo. ai, porque é filme de alienígena, eu quero guerra, não sei o que lá. Não, ele é outra coisa, ele fala sobre linguística. Você não gostou? Uhum. Vai ler Benveniste. Uma das faculdades que eu fiz foi letras, e eu estudei linguística, e uma das coisas que eu fiquei apaixonada por linguística. E você vê como, assim, até as abelhas, que a Benveniste tinha os estudos de abelha, até como as abelhas têm sons para se comunicar de uma coisa organizada, e até as formigas, e cada ser tem um tipo de som para se Sim. organizar, para se entender. Por exemplo, comunidades de. Uma das coisas que os ativistas falam é que você não pode, por exemplo, pegar uma baleia que ela viveu em um parque aquático, assim, na vida inteira, e jogar no mar. Porque baleias, por exemplo, elas têm Ah, linguagens entendi. diferentes. Olha, não Não sabia, necessariamente. não Por isso sabia. que elas, às vezes, se você encontra uma baleia, sei lá, desgarrada, elas podem brigar, porque é como se você estivesse jogando, por exemplo, um brasileiro e um chinês, tentando que eles se entendam. Elas falam línguas diferentes, elas têm linguagens, eles se comunicam de forma diferente. Mesma coisa que a gente estava falando da série do Switch at Birth, linguagem de sinais. O ASL e Isso. Libras são completamente diferentes, são duas linguagens de sinais de países diferentes, e você não é a mesma coisa. Mesmo linguagem de sinais de português do Brasil e de Portugal, tem palavras, por exemplo, tem um sinal que no Brasil é cachorro e no Portugal é porco, ou o contrário. Uhum, Então, uhum. tipo, é o mesmo sinal. Então, não é a mesma linguagem.
Não é a mesma palavra. Nossa, E animais também têm isso. Tem alguns, sim, às vezes pássaros, pode ser a mesma espécie que moram em lugares diferentes, eles têm um piado diferente e eles podem brigar entre eles. Então, nossa, a chegada é muito sobre isso, é sobre linguística, sobre amo, amo. entendimento, compreensão, e é fantástico. É fantástico. E o Denis Villeneuve, diretor do filme, vocês que estão gostando de Duna, Duna parte um, parte 2, é dos meus filmes favoritos dele, é meados para mim das grandes atuações da carreira dela, assim. Nossa, simplesmente amo demais esse filme, ficção é dos meus gêneros favoritos. E esse aí dos recentes é ali nas cabeças aí dos tops aí, com certeza. Eu amei demais a Sim, dica. Duna foi bem legal. Sim, se eu não me engano, está na Netflix. Já Terceira chegou? pergunta, é que ele é de 2016, né? Aí, acho que. Netflix ou Disney? Não, não, ele é distribuído pela Sony, então agora. Porque eu assisti o Mas 1 antes de assistir o 2 de novo. Não, desculpa. Eu assisti de novo o 1 antes de assistir o 2. Então, eu Não, o não. Duna tá no Max. O Duna tá no Max. É Não, eu tô isso, falando é isso. tô falando do A Chegada. Não, Ah, o tá! Duna tá no Ah, tá! Max, Eu sei que porque ele tava é da falando do Warner. Duna. Não, tudo bem. Não, porque ele é da Warner, os filmes da Warner vão direto para o Max. Sim. Mas a meia dica, terceira pergunta de cinema, um feel bad movie. Eu não. Eu tenho por mim, eu não assisto filme de câncer. Por motivos familiares, eu perdi meu pai Hum, por câncer, então eu nossa. não assisto filme de câncer. Então eu, assim, tiveram alguns que eu já até assisti, são fofinhos, mas são fofinhos e assim, do tipo, você sabe, a outra coisa que eu não assisto é filme de cachorro. Esse eu não assisto, depois de Marley, eu não Hum, assisto absolutamente nenhum. Vai acabar aquele com o com o meu Richard dia, vai Gere acabar lá. comigo. Sem Nossa. chance. Eu não passei nem perto do trailer. Mas tem dois de câncer que, assim, se você quiser se debulhar em lágrimas, tem o Walk to Remember, que ele era um filme dos anos, começo dos anos 2000, fim dos anos 90, Um alguma coisa Amor assim. para Ele é Recordar, fofinho. com a Mandy Isso. Moore. É fofíssimo, mas, assim, alerta de lencinhos. E o outro é Uhum. My Sister Keeper, Com a que Cameron Diaz. com a Uma Cameron História Diaz. 2, que foi o primeiro papel de Ele, mãe que ela fez, acho que é Uma História porque 2. ele O é uma nome em história português não de lembro. mãe com duas Isso. filhas, enfim, é trágico. É fofo, Uhum. mas é trágico, é para você chorar horrores depois, enfim. E tem um outro que ele é interessante, mas não é meu favorito, e o final dele me deixa às vezes pensando: caraca, cara, assisti o filme inteiro e terminou assim. Foi o Dawn of the Dead, que é a Noite dos Mortos-Vivos, acho. Que é um Aham, que tem aham. zumbi que eles ficam no. Que eles se abrigam num shopping center. E eu achei a ideia Tem. mais genial do universo. Se tiver um apocalipse zumbi, eu vou me esconder no shopping Uhum. center. Tá certo. Você tá falando do Zack Snyder, do Madrugada dos Mortos? Ou o antigão dos anos 70, você tá falando? Não, eu acho que o mais recente, Porque mas o recente foi no começo dos anos 2000, assim. isso, 2004. E, inclusive, parênteses, É disso temos daí que eu vídeo não recente sabia. do Madrugada dos Mortos. É o primeiro filme do Snyder e roteiro do James Gunn. Inclusive, temos vídeo, né, do Madrugada dos Mortos, porque ele fez 20 anos em 2024. Inclusive, o nosso canal foca muito nessa coisa de filmes fazendo aniversário, né? E esse Madrugada dos Mortos está fazendo 20 anos aí de aniversário aí do seu lançamento. E eu curti bastante também. O filme não é ruim, mas o fim dele, às vezes eu paro, me pego pensando, caraca, sabe, aquele final. Por quê? Hum, Mas enfim. hum. Mas uma coisa curiosa, assim, cada um tem o seu, né, o gatilho, sua história. Primeiro, eu lamento, né, a história do seu pai, né, enfim, né, fica os meus sentimentos aqui. Obrigada. Já Mas faz eu tenho muito muito tempo, assim, então gatilho, eu assim, consigo falar concordo sobre com isso o que você hoje. disse. Ah, eu tenho gatilho com a questão racial, tá? A história, assim, de... Sei que é importante falar para que isso jamais aconteça de novo, mas um filme, por exemplo, um 12 anos de escravidão, que
excelente filme, muito bem feito, vencedor de Oscar e tal. Deu merecido Oscar pra Lupita Nyong'o, que eu adoro demais. Só que é um filme que acho que eu vou ver nunca mais, assim. É um filme que dá muito gatilho. A questão ali, toda ali, o negro sendo chicoteado, cena de tortura, eu fico muito mal vendo. Se um dia eu ver o filme, eu vou pular a cena de tortura. O que é completamente compreensível, porque assim, sabe, é, eu vi, acho que uma entrevista uma vez, alguém falando que é importante ter esse tipo de filme, porque a gente nunca pode esquecer, porque senão a história vai ser apagada, mas não é ter só esse tipo de filme. Precisam existir filmes, sei lá, de negros bilionários e vivendo a vida e, sei Sim. lá, sabe aquele negócio de eu quero também uma bicha pirando moto, a bicha trambiqueira, sabe aquela frase que virou meme? É tipo isso, assim, às vezes Já. precisa ter alguma coisa mostrando sofrimento, mostrando discriminação, porque é importante não esquecer, mas não ficar só nisso, diversificar também e de repente fazer. Tem um monte de filme atualmente de pessoas negras que é muito legal e tipo historinhas românticas, por exemplo, o Happily Ever After, que é fofinho, fala de cabelo, transição capilar, é um romancinho e ainda tinha um da, acho que Queen Latifah, que era tipo de Cinderela nos anos 90. Teve uma produção cultural nos anos 90, na época até do Maluco no Pedaço, de Blaxploitation, que foi movimentou muito cinema e séries, coisas assim também. Sim. São dois filmes que me faz mal que eu não vou ver, acho que nunca mais. O 12 anos de escravidão e aquele The Help, Histórias Cruzadas. Dois filmes que eu não vou ver nunca mais. Me sinto mal vendo. Tem algumas coisas que eu também não assisto por causa disso. Eu acho que isso vai dar. Isso não vai ser legal, isso vai dar alguns gatilhos, isso não vai ser legal. E eu entendo você. Muito. Pois é. Mas vamos melhorar o clima? Quarta pergunta do cinema: um feel good movie, o filme que dá um quentinho no coração. Eu não posso não citar o Rei Leão. Que assim, ele tem um momento de você que vai se acabar de chorar, mas Rei Leão é muito fofo. Diário de Princesa, que também é muito fofo, adoro todos. Eu acho que na pandemia eu sentei para assistir todos os Diários de Princesa com o Andrei, porque ele não tinha assistido, e aí a gente fez uma maratona de Diários de Princesa. Tinha um que eu gostava muito quando eu era mais nova, que era o Ever After. É um com a Para Sempre Cinderela, com a Drew Barrymore. Era maravilhoso, porque é uma Cinderela de uma outra perspectiva. É um recontar o conto de fada de uma... Minha versão favorita da Cinderela. Sim, é a minha, porque a Cinderela olha para o príncipe, ela não precisa de você, pega a espada dele, sobe no cavalo e faz as coisas, ela faz e ela acontece, ela não precisa de ninguém nessa história. O príncipe é legal, ela gosta dele, mas ela quer que as pessoas tenham bibliotecas para ler e tenham educação, e é uma Cinderela full power, assim, feminista, e eu adoro ela é muito fofa. E a Drew Barrymore, eu sempre gostei dela, ela é muito fofa, ela é muito legal, assim. Claro, ela tá no filme da vida, que é o ET do Steven Spielberg. Sim. E eu Como Treinar Seu Dragão, que é fofo. Adoro Como Treinar Seu Dragão. Nossa, é verdade, eu adoro a trilogia. O segundo é meu favorito, mas a trilogia como toda é bem legal. E as séries são muito legais também, as séries animadas. Eu amo esse filme, eu amo essa série. Eu acho que o favorito, não é o primeiro ainda meu favorito, mas ele tem uma coisa meio tipo, comparativamente, sabe aquele negócio de Star Wars que você acompanha os filmes, depois vai para séries, e aí você entende algumas coisas que mudaram nos filmes, ele tem esse quê, assim, quando se você acompanhou as séries, e eu gosto muito, é uma das feel good movies para mim também. Também adoro. Excelente dica. E a quinta pergunta é aquela que eu considero a mais engraçada de todas, que é um filme tão ruim, mas tão ruim que fica bom. Orgulho, Preconceito e Zumbis. É maravilhoso. É
fantástico. É muito. Ele dá a volta. Ele dá muito a volta. Você fala, isso vai ser uma bomba. Aí você fala, nossa, eu preciso de uma, sei lá, continuação disso. Outro que eu gostei muito foi. Que assim, eu gostei achando que ia ser uma merda, e aí ele dá a volta, que é Warm Bodies, aquele, acho que Sangue Quente, que é um de zumbi também. Sangue fresco. Que ele é meio que uma releitura de Romeu e Julieta, como se um deles fosse zumbi. É aquele estranho. Meu Namorado é Zumbi? É esse, Meu Namorado é um Zumbi. Então, ele lançou mais ou menos na mesma época do Twilight. Foi ali, comecinho de anos 2010. Isso. E ele é interessante, assim, o que eles fazem com o filme, ele é interessante. Não é um filme bom, mas ele também não é um filme ruim. E um outro que dá a volta é o Hurricane Bianca. Hoje, talvez, se eu assistir, eu talvez encontre um monte de coisa errada no filme. Mas o Hurricane Bianca é assim, se você acompanha RuPaul's Drag Race, ele é para provavelmente alguém que acompanha muito no fundo e vai muito nesse hiperfoco. E ele é feito por uma das drags, a Bianca Del Rio, que é vencedora de uma das temporadas. Ela chegou a fazer 2 filmes, ele tem uma sequência ainda. A sequência ela vai para continuação ainda. Ele tem continuação. E, tipo, ele é um filme muito ruim, mas ele é muito bom ao mesmo tempo, principalmente se você gosta de drag queens. Então, ele talvez fique muito bom por ter a Bianca, mas a Bianca, ela é meio problemática porque ela tem um humor meio ácido demais às vezes. E uma coisa nos Estados Unidos, tipo, a gente tem piadas que a gente fala, isso aqui não é piada. Nos Estados Unidos tem algumas coisas, eles não têm esse filtro. Então tem coisas que a gente considera. Ela é uma rainha que ela é meio polêmica por causa disso, de fazer piadas agora, com Hollywood, coisas que às vezes. Agora Hollywood está um pouco mais politicamente correto, né? Mas há uns 20, 30 anos, né? Mas sim, isso é um filme da Bianca Del Rio, isso não é Hollywood. Isso é tipo do lado D de Hollywood, talvez um Z. Então, eu tenho certeza que ela pagou do bolso dela aquele filme. Então. Já fiquei curioso já e adorei as dicas aí, viu, amiga? A penúltima. Assim, não vá com expectativas, é tudo. Não, de jeito nenhum, não. Vai com a ideia, gente, é tosco, é assim mesmo, e abraça a ideia. Chama alguns amigos para a sala para você rir com os amigos, sabe? Mas é isso aí. E a penúltima pergunta de cinema, aquele que para você é o melhor filme da história. Esse não está disponível, e esse é muito exclusivo, mas chama Éder Joffre, Uma Vida de Vitórias, que foi o meu documentário. Mas então não dá para citar, porque ele não está disponível. Eu só disponibilizei nos submundos da internet o trailer, mas eu fiz esse Nossa, amiga, fiquei curiosa demais agora. É porque eu entrevistei o Éder Joffre, ele é o galinho de ouro, um dos grandes campeões de boxe brasileiro. Ele teve 2 nocautes da vida dele inteira, 2 derrotas, e ele teve mais de 80 nocautes, 80 vitórias. Ele era um velhinho incrível, assim. Mas assim, você acompanha o mundo do boxe ou do Éder Joffre em especial? Oi? Não, o dele em especial. Eu fui entrevistar um monte de gente que lutou com ele. Falei um pouco da carreira política, porque depois ele foi senador. Eu cheguei a entrevistar até o Eduardo Suplicy, o Suplapai, porque ele lutou boxe com o Éder Joffre também. Ele foi sparring do Éder Joffre. Mas enfim, esse não está disponível, a gente desculpe. Nossa, muito legal, amiga. Eu não sabia de nada disso. Nossa, que foi o parabéns. Meu trabalho de jornalismo. Eu me formei com ele. Mas, assim, recentemente o meu filme favorito é tirando Barbie, o Everything Everywhere All at Once, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo tempo. Adorei. Porque ele é fantástico. E, voltando no assunto, eu sou uma pessoa monotemática às vezes. Ele tem uma história que, para mim, dos bastidores, ela é muito interessante, porque um dos diretores do filme, o Dan Kwan,
quando ele estava fazendo esse filme, ele estava pesquisando sobre TDAH para fazer a personagem principal, a Evelyn, como uma pessoa com TDAH não diagnosticado. E aí ele começou a se identificar demais com os sintomas, e ele teve o diagnóstico dele por causa desse filme. Então, enquanto ele estava fazendo o roteiro de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele teve o diagnóstico de TDAH pesquisando para fazer a personagem. Então, ele é meio que uma cabeça de uma pessoa TDAH. Quando a gente vive com transtorno, tem uma coisa que paira entre a nossa cabeça de tipo, todas as coisas que a gente abandonou pelo meio do caminho, se a gente tivesse levado aquilo a sério, onde a gente estaria agora? Aquele se, que é exatamente o filme inteiro, do tipo, ela abandonou tantas coisas que ela poderia ser incrível em todas elas se ela não tivesse desistido, se ela tivesse persistência naquilo, se por vários motivos o caminho não tivesse levado ela para não fazer se ela não seguir a vida de atriz, ou não seguir a vida de bailarina, ou de artes marciais, enfim. Então, e para mim, assim, é o melhor filme de multiverso que existe. É tudo que Total. O Doutor Estranho no Mundo da Loucura deveria ter sido e não foi, por exemplo. Concordo. Uma galera tentou, mas para mim esse foi dos poucos que acertou. Sim. Esse foi fantástico, assim, o filme inteiro, e ele tem um subtexto de não só TDAH, como uma das comorbidades mais comuns, que é a depressão. Ele fala muito sobre isso, que é aquele da rosquinha, do Black Hole, esqueci o nome. Calma. Daquele buraco negro, da rosquinha, e é meio que aquilo é um grande tipo buraco de minhoca, de você se joga no nada. É um grande buraco negro da depressão. E não só de ser engolido pela depressão, como depressão nas últimas consequências de desistir de tudo. Então ele tem um subtexto muito profundo nisso, assim, de falar de transtorno mental, de falar de depressão, de falar de todas as coisas que você poderia ter sido e não foi, tirando todas as coisas das convivências de famílias asiáticas, ou de primeiro imigrante, de ser forçar, da mãe meio que forçar a filha a ser melhor do que ela, coisas assim. Ele, para mim, é um filme incrível, ele fala sobre um monte de coisa, e eu me senti muito, muito, muito representada nele, assim. Se eu pudesse, sei lá, eu viveria na realidade da pedrinha, só contemplando, assim. Na verdade, eu queria viver uma realidade de gato. Eu queria ser gato, assim, mas... Nossa, show de bola. E novamente, né, amiga, que ver do ponto de vista diferente. É um filme que eu adoro, que eu dei nota 10 de 10 quando eu falei sobre ele lá em 2022, mas, assim, para mim era assim, essa questão, multiverso, a coisa nonsense do filme, a atuação da Michelle Yeoh, que tá excelente também. Para mim, eu tava mais nessa coisa mais... tradicional, roteiro também, enfim, mas eu não tinha chegado por esse lado, e que bacana que você agora traz um ponto de vista diferente dessa e de outras obras que já falamos aqui ao longo do vídeo. Esse, em particular, eu fiz 2 episódios da Tribo TDAH falando sobre esse filme também, justamente do ponto de vista de quem é TDAH. Então, eu reuni convidados que também têm transtorno para discutir sobre o nosso ponto de vista, o que a gente se identificava, o que falava pra gente das situações do filme e tudo. Ela fazendo imposto de renda e colocando absolutamente tudo no imposto de renda, assim, sou eu mandando e-mail pro meu computador. Vai, sei lá, da viagem à ração do gato, dos DAS até o MEI, até a compra que eu fiz da Amazon, sabe? Vai tudo. É isso aí. E, para fecharmos, a última pergunta, um filme que você nunca viu. A maioria dos Transformers. A maioria deles eu não vi. Eu assisti o primeiro, acho que eu não assisti o segundo, ou eu assisti o segundo e desisti, ou dormi no meio do caminho, e o resto eu só desisti. É isso. É importante saber o que é pra você e o que não é pra você. Mas não perdeu muita coisa, não. São os robôs se batendo, Michael Bay dando viajada, e é isso. Não perdeu muita coisa, não. Eu sei que eu devo ter perdido
um dinossauro robô em algum filme, um macaco que é robô o. em outro. Aham, Então, aham. É, mas é isso. e outra coisa, gente, robô se bater no Michael Bay faz tipo 3 horas de filme, pra quê? Faz 1h30, 1h40, tá bom, né? É, é, mas é isso, olha, olha, adorei suas respostas, adorei o papo e, novamente, né, trouxe mais conhecimento e um ponto de vista diferente de um assunto que, né, assim, que as pessoas falam, né, que é modinha com todas as aspas do mundo, mas que bom que você traz mais informação e saiba que, amiga, além da amizade e tal, saiba que eu sou muito fã do seu trabalho, que seu podcast faz um trabalho intenso aí de pesquisa, né, de sempre trazer informação e trazer os dois lados de uma história que é muito importante e saiba que admiro demais, assim, da tribo TDAH, assim, ó, eu não vou arredondar os números, tá? Se tem, sei lá, 100 episódios, eu ouvi uns 90 já, eu vi quase todos, assim, e saiba que eu adoro. Eu gosto muito do seu conteúdo também. Tipo, desde que a gente se conheceu, assim, eu acompanho você, ou eu vejo algum corte de vídeo, alguma coisa assim que você posta, eu fico mó orgulhoso Obrigado. pelo que você faz. Eu não consegui falar de nenhum dos meus amores por K-drama, mas. Hum, Enfim, K-drama, gente, assistam K-dramas. C-dramas são muito interessantes também. Particularmente, sim. C-dramas que tem. Tipo, é que eu gosto de uma coisa muito específica do C-drama, que são aqueles chineses da época imperial. Adoro essas histórias palacianas na Cidade Proibida. Hum, Acho muito legais. Enfim. olha aí, fica a dica. E amiga, por gentileza, pra gente fechar, por favor, faça seu jabá. Como o Rafa falou, gente, eu sou lá da tribo TDAH e se você talvez se identifique com uma pessoa que não para de se mover, que precisa parar para pensar, para falar e esquece que está falando no meio do caminho, se você às vezes fala as coisas no impulso e depois percebeu que nem sempre é uma boa ideia o que você falou, meteu o pé pelas mãos, enfim, talvez você tenha alguma coisinha aí para Uhum, investigar. E aí, se você tiver dúvidas, você pode falar comigo lá em @tributadh. E eu tô no Twitter, Instagram, eu tô literalmente em todas as redes. E uhum, tem os podcasts também, que você encontra por esse nome, Tributa DH lá no Spotify, tem todos os outros agregadores, enfim. Atualmente, 5 anos de podcast, mais de 100 episódios, como o Rafa falou, e mais de 500 mil de downloads, eu tô uma feliz. uhum. Então vai lá e tem um monte de gente igual a você. Então, se sinta acolhido, você tem um lugar nesse mundo, você tem uma tribo inteira de pessoas que te entendem, que vão te escutar e que não vão achar que você é uma pessoa estranha, você vai ser mais um igual a um monte de gente, sendo uma pessoa individual e particular, porque Uhum. não é todo mundo que tem transtorno que é igual, somos milhões de pessoas diferentes uns dos outros, mas com traços em comum que a gente se entende. É isso. Que maravilha! Vamos deixar todos os links aqui embaixo, depois você passa os links aí por gentileza. E um recado aqui, né, para você também considerar ser membro do canal, né? Temos nosso clube de membros, né, com R$ 8, que aqui em São Paulo é menos que a passagem de metrô e de volta, sendo membro do canal, além de ajudar o canal a crescer e ajudar a manter o canal também, você tem o nome citado no final dos vídeos, acesso ao nosso grupo exclusivo para os membros e acesso antecipado aos vídeos, então clique no botão Seja Membro e faz parte da família Cinema com Conteúdo. Então, mais alguma coisa a acrescentar? Acho que é isso, gente. Seja você igual a todo mundo, diferente de todo mundo, aprenda a gostar de você mesmo, das coisas que você gosta, e descubra quais são os seus Uhum. limites. E mesmo que assim, tem um filme que todo mundo fala que é muito legal e você acha que não é para você, ok, às vezes não é para você, porque não é o seu jeito, e você é diferente disso. Sim, tá tudo ok, gente. E tem para todos os gostos, tem para todo mundo. O que mais importante é respeitar os gostos, respeitar as diferenças, principalmente. Então, então É espero isso. que tenha. É isso. Espero que tenha gostado do vídeo e do cast. Se gostou, curta, não gostou, descurta, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Também temos redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii. Deixa todos os links aqui embaixo, também todos os links da data também vamos deixar aqui embaixo.
Então, é isso. Beijo, abraço. Tchau. Tchau, beijo da Tata.